Fala pessoal, bem-vindos a mais um Namidcast. Aqui quem vos fala é Rodrigo Neves, um dos fundadores da Namid e atual presidente nacional. E esse aqui é um espaço onde a gente trabalha trazer informações do mercado digital, trabalhar o aculturamento para você que é contratante e quer saber mais sobre como contratar as melhores práticas de mercado. E para você que é fornecedor, sempre trazemos algumas novas soluções e oportunidades de negócio aqui também. E hoje o meu convidado aqui é o Peter Tapia, que é líder de canais da Liferay na América Latina. Peter, muito obrigado pela presença de vocês. A Liferay é um ótimo parceiro aqui para a Namid. Já fizemos outros eventos em conjunto. E eu acho que o papo de hoje vai ser muito interessante, porque o tema está muito no hype. E é um tema que cada vez mais está no nosso dia a dia. Gostaria que você se apresentasse um pouco e falasse um pouquinho da Liferay para a gente. Legal, obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. Bom, como você comentou, sou Peter Tapia, sou responsável pela operação de parcerias da Liferay na América Latina, né? Tenho um background técnico, então já tenho mais de 15 anos aí de experiência no setor de tecnologia, apoiando empresas no processo de transformação digital, seja no mercado brasileiro ou no mercado internacional, tá? Comentando um pouquinho sobre a Liferay, né? O que a gente faz, o que a gente traz de valor agregado para as empresas. A Liferay é uma empresa americana que tem uma atuação em mais de 19 países ao redor do mundo. No Brasil, a gente tem uma operação completa em que a gente consegue suportar os clientes de toda a América Latina. Então, México ali para baixo, a gente consegue atender, prestar suporte em português, inglês e espanhol, totalmente no horário comercial, no horário correspondente a cada país, de cada região que a gente tem ali, né? E a Liferay é uma solução de experiências digital. Então, o que é isso? A gente se posiciona como uma solução de GXP. E no final do dia, a gente ajuda empresas a transformarem a experiência dos seus canais digitais, transformando a experiência de portais públicos, portais privados, através de uma única plataforma que vai entregar uma otimização dos processos internos e também uma fluidez na experiência digital, para que as pessoas tenham uma experiência personalizada através de um canal amigável, fluido e fácil usabilidade. Muito bom, Peter. Eu vou tentar, para vocês que estão nos assistindo aqui, exemplificar um pouco, contextualizar o que é essa solução da Liferay. Eu acho que nos primórdios, né, lá atrás, quando o digital ainda era mato, né, a gente desenvolvia páginas para a internet, nem chamava de site, né, totalmente estáticas. Né, páginas que você construía no zero, HTML puro, no Dreamweaver, no Fireworks, né? Sim. E colocava isso no ar, o cliente pedia uma alteração, saia a gente alterando tudo, né? Lá atrás, quando não existia ainda muitas tecnologias como o PHP, eu peguei o PHP versão 3 ali, né? Versão 4. A gente, quando tinha que mexer no menu, era mexer no menu em 40 arquivos, né? Exatamente. Então era complexo. Com a evolução da tecnologia, surgiu, para você estar nos assistindo aí, os CMS, né, os gerenciadores de conteúdo, que possibilitaram, né, como o próprio WordPress, que é uma ferramenta open source mundialmente difundida, de você conseguir gerenciar todo esse conteúdo de uma forma mais amigável, num painel administrativo, também construir templates, páginas, né, você conseguir componentizar as coisas, né, e de uns tempos para cá, também, tem outros tipos de CMS, indo lá mais para o no-code e o low-code, que eu acho que é uma coisa que a gente pode conversar também. Indo para a Liferay, no meu entendimento, Peter, aí você me corrige, porque eu já vi a demonstração da ferramenta e é fantástica, entendeu? A Liferay é mais do que um CMS. O CMS faz parte de toda a ferramental. A Liferay, além de você conseguir construir seus portais ali, tanto os privados quanto os públicos na Liferay, ela consegue facilitar a integração com outras ferramentas e ela, com base no tipo de usuário, né, você consegue trabalhar a questão de experiência, né, de modularização da ferramenta, de apresentar o conteúdo com base no perfil do usuário também. Enfim, tem um monte de coisa na Liferay, né? É um CMS, vamos falar assim, é um CMS extremamente avançado? A gente não é somente um CMS, temos recursos de CMS, que, como você comentou, a tecnologia foi evoluindo. Então, em 1990 começou com uma estratégia de portais, o que existia de mais moderno na época. Logo surgiram, nos anos 2000, mais ou menos, as soluções de CMS. A Liferay é uma evolução disso. Então, nós possuímos recursos de portais, recursos de CMS, e hoje nós somos o que existe de mais moderno no mercado, que são as DXPs, as Digital Experience Platform, as plataformas de experiências digitais, que, como você comentou, ela traz
todo esse arsenal de recursos para oferecer várias vantagens a quem está utilizando a plataforma. Então, dando um rápido contexto, né, a gente nasceu como uma solução open source. Nós temos a versão comunitária da tecnologia Liferay, mas eu represento, assim como grande parte da operação aqui no Brasil, a versão Enterprise. Tá? Então, isso é justamente porque existe um descolamento em relação a benefícios, né, da versão Enterprise, mas a plataforma hoje ela reúne diversos recursos que ajudam as empresas a ter um empoderamento das áreas de negócio, assim como também ajudar as áreas de tecnologia a serem mais produtivas. Entregar mais rápido as soluções. Entregar mais rápido, exatamente. A gente vive hoje num mercado em que cada vez mais as empresas precisam entregar soluções de uma forma rápida. Então, o go-to-market precisa ser muito mais rápido, muito mais ágil. E quando você tem uma plataforma que consegue te oferecer diversos aceleradores para que você consiga fazer mais com menos e também você ter uma governança estruturada, oferecer segurança, vários pilares que são importantes para uma organização, você consegue, de fato, focar no que é mais estratégico e menos operacional. Então, a Liferay hoje, ela consegue reunir em uma só solução essa experiência tanto para o público técnico quanto para o público de negócio, trabalhando de uma forma muito mais organizada, também robusta, né? E também empoderando as áreas para que elas possam criar suas próprias soluções dentro da plataforma. Então, é uma grande engine, né? Assim, né? Ali, na Liferay, eu vou fazer algumas perguntas de funcionalidades para o pessoal conhecer um pouco mais, tá? Com certeza, é óbvio que ela é multi-idioma, tá, gente? Entendeu? Ela também possibilita a governança de multi-sites, também não apenas multi-idioma. Então eu posso ter site aqui brasileiro, do Chile, do México, sites completamente diferentes no mesmo ambiente sendo gerenciados por mim. Exatamente. A plataforma ela é muito robusta justamente porque nós geralmente atendemos soluções de grandes complexidade, necessidades de grande complexidade, né? Temos clientes extremamente com necessidades complexas. E para atender essa necessidade, muitas vezes a gente precisa oferecer esse tipo de recurso que é multi-país, né? Multi-regiões. Então, a gente consegue, na plataforma, entender e detectar da origem e país que essas pessoas estão se conectando à plataforma e oferecer uma experiência traduzida no idioma local, uma experiência que a gente chama de segmentada. Então, com base no perfil, na região, até bairro, cidade, a gente consegue ter um nível de informação bem estruturada para que a gente possa personalizar a experiência da jornada desse usuário, né? E aí a gente justamente traz um pouco desses recursos justamente para promover a inovação e também uma maior competitividade das empresas que estão utilizando a nossa tecnologia. Afinal, a gente sabe que a gente está oferecendo um arsenal, né, para os nossos clientes ali. E aí a gente ajuda eles a tirar o melhor proveito da tecnologia, a depender dos desafios de negócio. Então, quando a gente está falando com uma área que tem uma necessidade de intranet, por exemplo, e tem uma necessidade de atender públicos que estão em diversas localidades ao redor do país ou até em outros países, a gente ajuda eles a construírem uma experiência personalizada de acordo com os seus processos, de acordo com as suas necessidades, time zone. Então, a gente consegue ajudar nesse contexto. Interessante. Quando a gente vai para um outro âmbito, um portal mais público ou uma necessidade um pouco mais robusta, né? A gente consegue ajudar eles com vários outros recursos, como, por exemplo, recursos low-code, no-code, empoderando as áreas de negócio para que eles possam ter autonomia de fazer mudanças no portal sem que eles dependam de uma área de tecnologia. Hoje, muitas vezes, quando a gente fala com as áreas de tecnologia, elas são, muitas vezes, gargalo, né? As demandas entram ali, viram backlog e fica difícil a gente poder fazer, promover uma mudança ou até mesmo complexo, recursos ali de uma forma rápida. Então, é complexo. Então, a gente acaba promovendo muito esse empoderamento das áreas para que elas possam ter mais flexibilidade no dia a dia. Muito bom. Tem uma coisa, Peter, que eu gostaria de entender assim, que cada vez mais a gente vê as ferramentas, as plataformas, ela incorporando soluções, né? Quando você vai para uma DXP, ela também possui fluxos de automação já dentro dela. Eu ainda preciso de uma ferramenta de automação de marketing? Eu ainda preciso de uma ferramenta de CRM? Ou ela, dentro dela, ela já oferece esse tipo de recurso? Ou não? Ela até oferece, mas ela ainda precisa porque...
Essa é uma ótima pergunta e é uma dúvida muito comum quando a gente está falando de uma plataforma ampla, né, que oferece diversos tipos de recursos. Hoje, a estratégia da Liferay é justamente que a gente ofereça uma plataforma que seja extensível. O que significa isso? Que a gente permita que ela possa se integrar com outras plataformas de mercado, soluções especialistas. Porque a Liferay ela nunca vai ser uma plataforma ou uma solução específica ou especializada em inteligência artificial ou uma ferramenta de marketing automation. Nós não queremos ser isso. Nós queremos ser uma plataforma que vai permitir a integração com outras tecnologias especialistas para complementar uma necessidade de negócio. Então, isso te oferece um leque de possibilidades para que você possa conectar soluções que muitas vezes são muito boas naquilo que fazem de uma forma muito específica. E aí a gente consegue oferecer uma amplitude de possibilidades para os clientes para trabalhar com chatbot, uma ferramenta específica para tradução de conteúdo. Para que você mas na Live você tem, eu vi lá, tem muitos conectores, né? Fáceis para você puxar informação, né? Nativos. E criar os fluxos certinho ali também, né? Exatamente. Muito Esse bom. é um grande ponto, porque à medida que a gente tem conectores, a gente facilita essa integração. Então, a Liferay hoje oferece essas integrações com Office 365, com Google G Suite, justamente para que a gente consiga oferecer essa facilidade nessa configuração e, ao mesmo tempo, permitir que eles consigam gastar menos tempo com configurações, utilização ou conexões e facilitando o uso da tecnologia que já está amplamente difundida no mercado. Muito bom. Eu tenho uma outra questão que é interessantíssima de falar e foi algo que eu vi você demonstrando na plataforma, no evento que eu fui no Customer Summit de vocês. Uhum. E eu vou falar para vocês aqui. Tem vídeo, deve ter vídeo na internet. Eu vou falar. Pode falar. Nós temos uma coisa hoje, né, que existe na inteligência artificial, que é um advento muito grande, que primeiro foi a IA generativa, que é a produção de conteúdo, né? Então, isso já está muito difundido. Teve outro um podcast aqui que a gente conversou sobre... surgiu os engenheiros de prompt, já morreram, né? Assim, o cargo já morreu, porque, na verdade, cada vez mais a IA, ela, com pouca informação, ela já consegue entender muito mais contexto, né? E ela se aprimorou. E a gente tem a IA generativa já está difundida, mas agora nós estamos vivendo um momento da IA agêntica, né? Que é a IA onde agentes autônomos, robôs ali, estão executando realmente tarefas e criando coisas e poupando tempo. Eu mesmo uso alguns agentes de IA e, cara, é apaixonante, né? Que o que poupa de trabalho é fantástico. No evento da Customer, ali, eu vi um negócio, assim, muito legal, que foi uma das suas colaboradoras desenhou um site num papel. Pegou um papel, que colocar, aqui é um header, aqui eu quero um bloco de notícia, aqui não sei lá o que, aqui é o footer, enfim. Desenhou o diagrama de uma página com uma caneta, né, assim... Um papel sulfite. Mão livre, sem régua, entendeu? Tirou uma foto e subiu ali para o agente de vocês ali de construção de páginas ali. Exatamente. E ele rapidamente entregou ali a estrutura da página, né, com vários componentes para você só jogar qual conteúdo você quer que apareça em cada coisa. Assim, é um recurso que parece simples, né, mas existe toda uma inteligência por trás, né, e fora as interconexões que você cria, né. Então, além desse recurso de IA que vocês têm de criação dessas páginas com base em prompts, né? Vocês têm outros tipos de recursos já usando algum agente de IA? Bacana a pergunta. Nesse exemplo foi bem legal porque foi uma apresentação, uma demonstração prática de como a gente consegue criar páginas e, ao mesmo tempo, ter facilitadores para a criação de conteúdo de uma forma dinâmica. Então, a Bárbara, naquele exemplo, lá desenhou numa folha sulfite a estrutura de uma página, tirou a foto, mandou para o nosso recurso de inteligência artificial, que automaticamente criou a estrutura de página dentro da plataforma e já vinha com alguns conteúdos já previamente criados. Então, isso acelera bastante, mostra um pouquinho de como as empresas conseguem criar conteúdos e portais de uma forma muito ágil, né? E, ao mesmo tempo,
Esse foi só um exemplo, né, de vários outros recursos que a gente tem na plataforma para que a plataforma entenda o comportamento do usuário e possa promover sugestões de conteúdo, sugestões de produtos, né? A plataforma Liferay, ela também conta com 2 módulos, né? O módulo de Analytics e um módulo de e-commerce. E o módulo de e-commerce, quando você está utilizando esse módulo, ele consegue, a partir do comportamento e da navegação, do histórico desse usuário, promover e sugerir conteúdo ali, até mesmo produtos e serviços, para que ele possa ter uma melhor experiência dentro da plataforma. Então, são recursos que, a partir da navegação, a IA ou os recursos que a gente tem de machine learning aprendem de acordo com esse comportamento e promovem sugestões de usabilidade. Eu vou te fazer uma pergunta sobre isso aqui, mas você falou uma coisa agora que me tirou uma dúvida, tá? Sobre o recurso, que é o e-commerce, que você falou. Quando você fala, ela introduz recursos de e-commerce, ela vira realmente uma loja virtual e tem todos os recursos que qualquer plataforma de loja virtual tem, ou ela vai até um certo ponto? Hoje nós conseguimos oferecer os recursos de uma loja virtual que você vê por aí no mercado, tá? Qual que é o nosso grande diferencial? É o conjunto das outras ferramentas que nós temos. Então, a plataforma, o Core de XP, Liferay de XP, aliado com o nosso modo de Analytics e o de e-commerce, a gente consegue oferecer uma experiência muito mais interessante e justamente criar todo esse valor agregado para que você possa fazer muito mais, criar essa personalização, essa segmentação da experiência de acordo com o seu público. E tudo isso integrado também com, eventualmente, seus RPs, com os produtos, com a sua lista de preços, todos os catálogos que você possa ter, o seu processo de check-in, check-out. Então, todo o processo, de começo ao fim, a gente consegue oferecer com a plataforma. Nós somos muito fortes numa estratégia mais mercados B2B, né? Atendemos a outros mercados também, mas geralmente B2B é onde a gente nada de braçada. No e-commerce. Exatamente. Entendi. Faz sentido, porque quando vai para o varejo, existem muitas particularidades no B2C, né? Exatamente. Aí muda um pouquinho o foco e o cenário. Você falou um pouquinho sobre entregas da IA, de experiência para os usuários ali. Aí me surge uma dúvida técnica com relação a isso. E também não sei se você tem outros recursos que não na construção, para o dono do portal, né? Estou falando para o usuário que vai acessar algo que já está pronto, tá? Tem a questão da experiência ser organizada, né, o UX ali com base no perfil de consumo. Como que isso impacta as engines de indexação? Os Google, os bots da vida, assim, porque é mutável, né? E esse comportamento deles são diferentes, né? Exatamente. A plataforma hoje está preparada para receber tagueamento de conteúdo, seja para um documento, seja para uma página. Então, hoje, a plataforma já conta com recursos em que você consegue taguear a plataforma, colocar metadados, justamente para facilitar o processo de busca e também de ranqueamento nos mecanismos de busca, no Google da vida. Então, quando você utiliza recursos como esse de inteligência artificial, você também tem a possibilidade de já estruturar essas páginas para que elas possam ter um melhor desempenho e, naturalmente, aparecer nos rankings de navegadores, né? Nos mecanismos de busca, na verdade. Então, isso permite que você consiga ser muito mais ágil no processo de criação. E assim facilitar, de fato, o uso no dia a dia e apoiar empresas que muitas vezes dependem de uma estratégia digital a serem melhor posicionadas, ter um ranqueamento melhor. Então, a gente ajuda várias empresas que têm essa estratégia bem definida a serem mais performáticas, justamente por esse background tecnológico que a gente consegue oferecer para que elas se destaquem na mídia digital. Quando a gente vai falar sobre a experimentação da plataforma ali, uma provocação aqui para ti, Peter. Quando você vai para uma enterprise, você tem outro tipo de anseio, né? Assim, atendimento, escalabilidade, performance, tempo de resposta, né? E recursos enterprise, assim dizendo. Exato. Mas para quem quer começar a experimentar uma DXP, entender o que a Liferay é, o open source, você acha que é um caminho de eles instalarem, ver como é que funciona? Ou vocês têm na versão Enterprise, numa versão freemium ali, que ele até certo ponto que ele consegue utilizar e se ambientar? Tem planos? Me conta um pouquinho sobre como é a questão de comercialização e essa diferenciação que você tem da Enterprise e da open source ali. Legal, uma boa pergunta. Eu vou comentar sobre primeiro essa parte da versão comunitária. A gente hoje, no Brasil, ao redor do mundo, a nossa versão comunitária ela é muito forte.
Por quê? Ela entrega diversos recursos que, para necessidades, digamos, mais complexas e robustas, ela atende muito bem, justamente pela proposta de valor e os recursos que ela tem ali disponível. Então, pessoas técnicas de desenvolvimento gostam justamente pela arquitetura que a gente pode, pelas possibilidades de arquitetura que você pode implementar na versão comunitária. Assim como na Enterprise também, mas na comunitária você tem uma vasta amplitude de recursos ali para que você possa aplicar na prática. Mas geralmente ela é utilizada para necessidades menores. Ou seja, você quer trabalhar com uma plataforma forte, robusta, segura, a versão comunitária é ótima. Mas oferecemos também um ambiente trial da versão Enterprise, que é uma possibilidade também para as empresas que querem utilizar e ter um gostinho ali de como seria a plataforma numa nuvem, por exemplo, uma nuvem Liferay, né? Uma nuvem com a parceria que a gente tem com a Google. Então, a gente dá um gostinho também dessa forma. São approaches distintos, né? Hoje, quando uma empresa quer contratar a plataforma Liferay, a gente ajuda eles a entender um pouquinho da perspectiva que eles têm no cenário atual e futuro. Porque se a empresa ela quer para uma coisinha muito pequena, muito simples, talvez Liferay de fato não seja a melhor opção. Mas quando você tem uma necessidade que você junta vários aspectos, segurança, escalabilidade, integração, uma plataforma também que possa oferecer uma licença perpétua como a que a gente oferece, aí o cenário já muda. Aí faz muito mais sentido você utilizar uma plataforma robusta como a Liferay para que você possa ter na sua organização. Então depende um pouquinho, claro, do momento de cada organização. É mais ou menos como... a gente pode fazer até uma analogia para quem está nos assistindo, e é do comércio eletrônico, né? Nós temos, inclusive no WordPress, inclusive o VIP, né, que é uma versão Enterprise. No caso do e-commerce, temos o Magento e o Magento Commerce, que é a versão Enterprise. E a Liferay também tem os dois ambientes, né? Exatamente. Mas se você quer atendimento, personalização, robustez, segurança, né? Escalabilidade, né? Estar na nuvem da Liferay, com o suporte da Liferay, assim como de outras grandes empresas, é muito importante, porque você... transfere todo esse trabalho para a própria Liferay, né? Exatamente. Você acaba focando muito mais no que é estratégico. Fora que desbloqueia recursos também, computacionais interessantes ali, né? Com certeza as grandes novidades, os recursos premium aí estão na Enterprise, né? Com certeza, com certeza. A gente não pode entregar o ouro tão fácil. Exatamente, né? Muito legal. E vocês têm algum roadmap de coisas interessantes que você pode falar que vocês estão lançando na plataforma aí para o mercado aí? Podemos. Eu posso dar um spoiler. Um pequeno spoiler de que a gente também está trabalhando agora numa versão, digamos, mais reduzida em relação à versão que nós temos hoje da versão Enterprise. Por que estamos fazendo isso? A Liferay entendeu e viu uma tendência de mercado que muitas vezes empresas que têm uma necessidade menor, digamos mais simples, querem utilizar recursos mais voltados para CMS. Então, muitas vezes, para ser um pontapé inicial e começar uma jornada na Liferay, faria sentido uma tecnologia como essa. Uma Liferay Starter aí, por exemplo, né? Starter, por assim dizer, tá? Então, a gente está com esse produto, essa nova oferta no forno. Em breve a gente deve estar lançando ela. Muito interessante, muito interessante. A gente está precisando, a gente começa a perceber hoje, né, que as ferramentas no-code e low-code, por mais que a gente conheça desenvolvimento, eu tenho uma empresa de desenvolvimento, né? A minha empresa... Ela é uma empresa de tecnologia que desenvolve projetos personalizados. Mas nós também temos um olhar para o no-code, low-code e plataformas de mercado, porque a gente também quer ganhar escala. Né? Nem sempre o que o cliente precisa tem que ser extremamente customizado. Às vezes a gente pode usar ferramentas que possibilitam esse tipo de personalização. E nós, como empresa de tecnologia, por conhecer de programação, com certeza vamos usufruir o máximo que a ferramenta ela pode nos oferecer. Então, chega aqui, inclusive, um ponto interessantíssimo de atenção para você que está nos assistindo, que é uma agência, uma empresa de tecnologia que implementa projetos digitais, né? A gente potencializa. É a mesma coisa se for fazer uma relação igual de você... É um programador que utiliza IA para te potencializar, mas você sabe programar. Né? Exatamente. E você é uma pessoa que não conhece programação e pede uma programação para IA. Os dois vão ter um resultado ali. Mas eu, como programador, vou conseguir potencializar a utilização daquele recurso porque eu vou saber otimizar e pedir da forma mais correta possível. Exatamente, né? Isso. Exatamente. Muito interessante. Muito interessante. E a gente conversou um pouquinho aqui antes de começar o podcast, vocês também estão com uma expansão muito legal em Latin América, né?
Sem dúvida. O desafio é muito grande, né? Na América Latina como um todo, nós temos ali ao redor de 60 parceiros que nos ajudam a expandir os negócios da Liferay, né? A Liferay é uma empresa de software, então nós focamos na subscrição, enquanto o nosso ecossistema de parceiros nos ajudam com a implementação dos projetos na tecnologia Liferay, né? E hoje nós vemos uma tendência nessa questão de se preocupar com segurança, se preocupar com escalabilidade, integrações. E aí, quando a gente apresenta tecnologia, principalmente no governo, né, é onde é o setor que nós somos mais fortes, digamos assim, né, na América Latina como um todo, nós vemos uma aceitação muito, muito bacana, justamente porque a gente oferece vários recursos na plataforma, como eu comentei, aquela questão da segurança, escalabilidade, a licença perpétua, são pontos muito positivos que são reforçados por a gente também oferecer uma presença local, né? Um cliente sendo atendido no próprio idioma aqui da América Latina, em português, em espanhol, até mesmo em inglês. Então, isso faz com que a gente consiga trazer um valor muito agregado para as empresas e também pela proximidade com a fabricante, né? A Liferay fica aqui, né? Temos um escritório comercial aqui em São Paulo, na Paulista, né? Aqui pertinho. Temos uma operação completa também em Recife, né? No norte do país. E isso traz, de fato, um valor agregado muito interessante, porque o nosso CEO, ele mora no Brasil. Então, o centro gravitacional da empresa, ela está no Brasil. E isso reflete diretamente na nossa estratégia da América Latina. Uma curiosidade, assim, né? Até para o novo mercado que nós estamos vendo agora, até de transição do search, que está saindo das ferramentas de busca tradicionais e indo para a generativa, né? Existem alguns padrões, né? De como você desenvolve, né, a tecnologia ali, o código por trás da plataforma, para as duas, né? Quando você vai falar das ferramentas de busca, tem questão muito da performance, das notinhas do Google, né? Tudo mais. E é uma preocupação, todo mundo que desenvolve projetos, desenvolve site, portal, depois termina, vai lá passar a ferramenta e sai arrumando tudo, né? Verdade. E essa preocupação se elimina com a Liferay, né? Você quando entregam uma página, ou tem ainda a possibilidade de ter otimizações dentro? Como é que funciona isso? Olha, eu acredito que sempre tem espaço para melhorias, tá? Hoje, quando você vai desenvolver uma página, você sempre precisa estar pensando no objetivo que você tem para essa página nesse portal. Então, se você está pensando em performance, você tem que pensar nessa estratégia, em como você vai desenvolver a sua página, como você vai customizar ela, para que ela possa oferecer uma performance bacana e, naturalmente, ser impactada, como que ela vai se posicionar nos mecanismos de busca, né? Se você tem uma página lenta, porque tem muito script, muitas coisas, ela vai demorar para carregar. Isso afeta os mecanismos do PageSpeed da Google, por exemplo. E seu ranqueamento de busca. Vocês têm alguma análise de SEO interno na plataforma, indicadores ali? Temos sim. A gente tem testes AB na plataforma, temos recursos de PageSpeed para entender o desempenho e o quanto que ela está performando ali, justamente para ajudar as organizações a avaliarem o quão performática ela está sendo e como ela pode melhorar com a plataforma. Eu vou fazer uma pergunta meio óbvia aqui, mas é bom que fique registrado, sabe? Da mesma forma que vocês são friendly ali para a parte de buscas, né, de buscadores ali, e para a generativa, assim, vocês têm uma estrutura ali de código, assim, que também que facilita, ter alguma vantagem com as IA generativas para elas utilizarem também vocês como referência ali mais fácil? Olha, lógico que a IA generativa ela vai priorizar conteúdo relevante e novo, né, para ser indexado e muito bem indexado e referenciado, mas tem que ter um código por trás ali também, né? Sem dúvida. Nós temos repositórios de código-fonte que a gente deixa aberto para a comunidade poder acessar. Tem vários projetos da própria Liferay desenvolvidos para que os desenvolvedores da própria comunidade Liferay possam utilizar e ver também essa questão. Nós temos alguns, também, digamos, de certa forma, uma arquitetura que está mais, digamos, democrática na criação de soluções na tecnologia Liferay. Por que eu comento isso? Hoje, você não precisa ter um conhecimento especializado em Liferay para você desenvolver sobre a tecnologia. A Liferay, ela entendeu ao longo dos últimos anos e definiu uma estratégia interessante que você pode desenvolver aplicações desenvolvidas em Angular, em React e acoplar elas na tecnologia para que você não tenha ou você não onere a performance dentro da aplicação Liferay. Isso é muito bacana, porque aí você elimina essa necessidade de ter um conhecimento da tecnologia Liferay e você passa a focar mais no seu desenvolvimento, na sua estratégia, na arquitetura como um todo, sem você onerar a aplicação.
E aí você pode utilizar a estratégia que você bem entender, seja utilizando inteligência artificial para otimizar seu código, fazer varredura de performance e otimização daquilo que você está fazendo. Então, te oferece um mar de possibilidades para que você possa ser muito mais e fazer muito mais com menos, né? Você tem algum case interessante, se gostaria de compartilhar de algum cliente, que você possa, inclusive, na verdade, né? Que é diferente, assim, que vocês nem imaginavam que alguém ia construir isso na Liferay e construiu, assim. Pergunta de surpresa aqui, não estava no script, mas... Tranquilo, fica tranquilo. Mas aí que é bom, né? Nós temos vários cases de sucesso ao redor do Brasil e do mundo. Tem um que é bem interessante, que foi super legal, assim, o Ministério Público de São Paulo. Eu gosto bastante desse case pelo design, pelo desafio também tecnológico que foi entregue ali. Primeiro, existia um arsenal muito grande de informações, né, de documentos que precisavam ser migrados e era um desafio por conta de volume, né? Um volume bem alto de documentos, passava de dezenas de milhares aí de documentos que precisavam ser migrados para a tecnologia e tinha vários desafios. Experiência de navegação do usuário, tinha também uma questão de busca de documentos em que você digitava algum tipo de documento, ele precisava entender e até completar, sugerir conteúdos que fizessem sentido ali. Então, a gente conseguiu fazer uma implementação desse projeto de uma forma muito estruturada, fazer uma migração utilizando APIs, né, fazendo um robô ali de migração de conteúdo, tagueando documentos, tagueando páginas também, justamente para a gente promover essa assertividade na busca de informação de conteúdo e assim mesmo também com uma experiência otimizada para a web e também para os dispositivos móveis, né, um celular da vida. E aí o bacana disso é que isso foi há alguns anos, né? A inteligência artificial, como a gente conhece hoje, não estava tão comum ou difundida. E eu vejo que, naturalmente, em vários clientes que a gente tem, um cenário semelhante a esse, tem um espaço gigante para a gente aprimorar e também aplicar outros recursos de inteligência artificial que possa otimizar ainda mais a experiência, fazendo com que a experiência e o acesso à informação seja muito mais rápido. Então, eu gosto bastante desse case. Hoje, qual que é o país que mais utiliza Liferay, assim, que você tem mais clientes? Olha, mais em número de clientes é a Espanha. Espanha? A Espanha, de fato, para nós é uma referência. A origem da Liferay, a fundação é americana. Americana, que interessante, né? É bem interessante porque a Liferay, hoje no Brasil, ela não é tão conhecida quanto é na Espanha. Na Espanha existe uma comunidade muito mais ativa e aí, por N fatores, lá, de fato, grande parte do país, as empresas como um todo, reconhecem a tecnologia. No Brasil, a gente tem um desafio ainda de crescer e ter uma estratégia de brand ainda mais estruturada também e muito mais presença, mas lá na Espanha eu acho que é um case de sucesso muito bacana que a gente pode utilizar como benchmarking sim para a gente replicar em outros países do mundo. Então, para a gente já é uma vitrine muito legal. E Tapia é um sobrenome espanhol? Tapia é um sobrenome chileno. Chileno? Chileno, exatamente. Ah, entendi. Se eu fosse espanhol, eu já ia falar assim, já entendi, então. Você estava lá antes, igual que você veio pro Brasil, né? Sou chileno também. Então tem um mar de possibilidades aqui no Brasil ainda, né, para ser explorado. O Brasil também é um país continental, né? 220 milhões de pessoas, né? Exatamente. A gente tem uma penetração muito grande no país, tá? Várias instituições do setor público e privado utilizam a nossa tecnologia. 2 das maiores empresas da América Latina utilizam a nossa tecnologia. Isso mostra um pouquinho do quão estruturados, robustos e grandes a Liferay no Brasil e no mundo. Então, Petrobras, a Vale também utilizam a nossa tecnologia. Isso é muito legal porque dá muito orgulho de como a gente consegue criar toda essa robustez aqui. Passando uma informação até, Peter, assim, a gente fez um censo, uma pesquisa, uma análise de mercado com base em informações públicas, né? Legal. Sobre o potencial do mercado digital brasileiro, né? Assim, em termos de empresas, né? Sim. E esse estudo, como é que se baseou? A gente pegou nossos associados, então nós temos um volume significativo de associados no nível Brasil, e a gente começou a analisar os KINAIs, que são associados à entidade. Porque o digital é muito amplo, né? Nós temos empresas de tecnologia, agências, startups, tem de tudo um pouco, que é o ecossistema digital, né? Uhum. Só que a gente pegou e analisou, assim, vamos ver os principais CNPJs que se associam à Anamid, retirando o MEI, tá? Então a gente pegou o MEI, porque o MEI é muito genérico, né? Acaba sendo muito genérico. Sim. Então, sem ser o MEI. Então pegamos os KINAIs. Elencamos 11 principais,
Tá? Esses 11 principais, a gente fez um filtro, uma análise, uma pesquisa. No Brasil, são cerca de, acho que quase 12 mil empresas, né, que se classificam nesses KINAIs, fora os outros que a gente não colocou, né? E às vezes as pessoas não estão corretamente enquadradas. É um pouco difícil de conseguir essa informação no nível Brasil, porque é muito disperso, sabe? A gente não tem um KINAI para empresas do segmento digital. Sim. Não tem esse KINAI, né? Então a gente tem que fazer um aparato de informações. Então tem 12 mil empresas potenciais parceiros Liferay aqui no Brasil, entendeu? Exatamente. Esse é um grande desafio, né? Porque a gente também está procurando empresas que estão alinhadas às estratégias da Liferay para que a gente possa fazer uma parceria e, naturalmente, crescer nos negócios junto com a gente, né? Quando a gente olha o mercado brasileiro e potenciais clientes, o número é ainda maior. Tem muitas empresas que têm muito fit. E aí, quando a gente olha que hoje a Liferay foca muito em soluções, em um cenário mais enterprise, né? Empresas de grande porte, geralmente, e a gente começa a trabalhar em um cenário em que a gente está trazendo uma versão, digamos, de início, né? Starter ali, o cenário muda. O game muda. Aí muda bastante. A gente começa a entrar em um mercado que até então a gente não navegava tanto. Não navegava, então exatamente. aí o potencial se torna gigante. Bom, Peter, eu queria te agradecer demais pela sua presença aqui no nosso... não sei se eu chamo de podcast, videocast, mas na verdade é o Anamidcast, né? É importante trazer para o associado essa luz de possibilidades, né, de novas ferramentas, né, para o mercado, para ele entender, principalmente porque hoje no mercado digital está tendo uma grande transição, né, sobre as empresas de encontrar novos caminhos, né, porque com a IA cada vez mais alguns serviços estão virando commodities, né? E tem uma coisa que é muito interessante, que o Gartner fala, que o último campo no final da batalha, né, é a experiência. Entendeu? E eu tenho um livro que eu escrevi sobre maturidade digital chamado Caminho para a Maturidade Digital. E eu dei alguns modelos de maturidade ao longo do mundo aí que existem, né? E para eu tentar formar um modelo de maturidade brasileiro aqui. E todos os modelos, na última etapa, né, a diferenciação, a experiência, personalização e dados. É ali. Na última etapa, são as empresas que estão na última etapa, que são as que conseguem entender esse contexto e empregar isso aqui muito bem. E com certeza as empresas usam Liferay, entendeu? Então, assim, você que está nos assistindo, se você quer estar na vanguarda do digital, né, se você quer oferecer para o seu cliente o melhor produto, você tem que pensar que sempre, no final das contas, que vale a experiência. E para você oferecer experiência, você tem que usar plataformas de marketing, de tecnologia, que vão te possibilitar oferecer essa experiência. E por isso que eu te chamei aqui, Peter, para o pessoal conhecer a Liferay e ver que é uma das possibilidades de utilização, entendeu? Te agradeço muito pelo espaço, Rodrigo. De fato, foi ótimo conversar com vocês aqui, compartilhar um pouquinho do que a Liferay faz, de como a gente pode ajudar as empresas ou entidades que estejam com a necessidade de transformar a sua experiência digital. E a gente fica também disponível para bater um papo e conversar um pouquinho mais sempre que for necessário. Tá bom? Muito obrigado, viu? Obrigado pelo espaço. E para você nos assistindo, não deixe de seguir nosso canal. Segue também no Instagram lá, anamid.oficial. Sempre tem conteúdo, webinar, evento, pesquisa, material. Enfim, a Anamid é uma entidade muito movimentada por lideranças que acreditam no propósito. E até o próximo Anamidcast. Muito obrigado.